Boa tarde a todos e todas. Primeiramente quero agradecer a presença do nosso público aqui presente, também nosso público que estava aguardando nosso canal do YouTube. Quero parabenizar e agradecer a doutora Paloma Pires de Carvalho, presidente da Comissão de Celeridade Processual da OAB Leopoldina, por organizar o evento, está desempenhando um excelente trabalho à frente da Comissão de Celeridade. Agradecer imensamente a presença do nosso já parceiro de sempre, doutor André Trisnick, dizer que é sempre uma honra recebê-lo aqui, doutor André, dizer que a parceria OAB Leopoldina e o nosso Fórum Regional da Leopoldina é histórico e o senhor tem uma parcela muito grande nessa convivência harmoniosa de sempre. Agradecer também a presença da minha querida amiga, presidente da Comissão de Celeridade Processual da OAB-RJ, doutora Carolina Miralha. Muito obrigado. Carol já é de casa, já é vinculada à sucessão da Leopoldina. Olha que melhor, vinculada à sucessão da Leopoldina. Lógico que eu vou falar. Não iria perder essa oportunidade. Agradecer. Agradecer mais uma vez pela parceria de sempre, dizer que você é de casa, mora no coração, os advogados e advogadas da Leopoldina. Bom, sem mais delongas, gente, esse evento é um evento muito importante porque a celeridade processual ela é muito cara para a advocacia e também para o judiciário, né? É que a gente tem uma visão do lado de cá do balcão, no sentido de que a celeridade processual só é importante para a advocacia, mas não é. Ela é importante também para o judiciário. O judiciário também se incomoda com as ferramentas que acabam atravancando e tendo dificuldade para poder também ter uma jurisdição célere, que é o mote do judiciário, ter uma jurisdição célere. Então, quando a doutora Paloma propôs, né, esse evento, né, para poder discutir a questão da celeridade, e o tema é União por uma Justiça Célere, diálogo entre a advocacia e a magistratura, é por conta disso. É porque nós temos que somar esforços, né, em parceria com o Poder Judiciário para que a gente busque soluções para que a gente realmente tenha uma jurisdição mais séria, né? Então, isso desencadeia numa sociedade mais justa, né, fraterna, onde a pessoa sabe que ela vai ter uma jurisdição, independentemente se ela vai ganhar causa ou não, isso aí faz parte do processo, mas que chegue uma jurisdição mais rápida, mais séria. Então, eu quero agradecer imensamente por esse evento, doutora Paloma, e agradecer mais uma vez a presença do doutor André e da doutora Carolina, e eu vou passar aqui a palavra à doutora Paloma Pires de Carvalho. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, quero agradecer a doutora Alexandra Confiança, né, que hoje estou aqui presidente da Celeridade. Tem como espelho também, assim, né, uma mulher para me inspirar, a doutora Carolina, porque eu não sei que horas que ela dorme, porque essa mulher advoga, ela dá aula e ela ainda luta pela celeridade e assim, sempre. Então, assim, é inspiradora. Agradecer ao doutor André também o convite, porque quando nós pensamos em um magistrado que pudesse vir aqui, demonstrar essa união pela busca da celeridade, a gente precisava buscar um magistrado também que tivesse essa empatia e esse respeito pela advocacia. Hoje, na grande maioria das vezes, a gente vê muito isso e a gente não tem mais aquela visão que é como antes, né? Até alguns anos atrás, a gente tinha muita visão que a advocacia era inimiga da magistratura e até do judiciário. E hoje não, a gente está unindo forças. Essa é a visão da celeridade. A gente luta pela advocacia, pelos nossos clientes, mas a celeridade não é uma busca só nossa, ela é uma busca em conjunto. E assim, muitas vezes quando a gente recebe alguma reclamação na celeridade, alguns colegas ainda veem essa visão como se a gente fosse de encontro ao judiciário. Não, nosso principal papel é buscar mecanismos para que a gente tenha uma justiça mais célere, porque a celeridade não é uma busca só da advocacia, mas é uma busca da magistratura, do judiciário como um todo. Então eu queria dizer que é uma honra compor a mesa com esses três aqui, que são grandes juristas, são profissionais muito engajados e que alguns vivem a advocacia, outros a magistratura, mas com excelência. Então, assim, o nosso papel hoje aqui é buscar justamente esse diálogo e trazer
soluções, né, talvez algumas, não diria soluções talvez, mas algumas ideias de que forma a gente pode buscar essa celeridade, né, para trazer para a gente que vive isso no dia a dia, através dos nossos clientes. Queria agradecer também a todos que estão presentes, aos membros da comissão, né? Eu estou como presidente, mas sem vocês eu não sou nada, a gente é uma equipe. É muito bom quando eu peço ajuda lá no grupo, aqui no evento, eu vi o engajamento de vocês. Infelizmente a gente está uma semana muito corrida, muitos eventos por conta da questão do mês de advocacia, também o horário a gente sabe que não favorece, às vezes é um horário que a gente tem audiência, tudo. Mas assim, eu me sinto muito honrada em ter esse papel e sempre que os colegas precisarem de qualquer coisa aqui pela celeridade podem contar comigo. E agradeço mais uma vez ao doutor André e à doutora Carolina por estarem aqui. E é isso. Contem com a celeridade, tanto da subseção quanto da seccional, porque eu sei que também isso se estende à seccional por essa luta constante. E com um trabalho conjunto, cada vez mais nós vamos ter uma justiça mais célere, né? É o que eu acredito. E é por isso que hoje eu aceitei esse cargo, porque eu acho que a gente tem um papel muito importante. Bom, eu vou passar a palavra agora ao doutor André Trendinic. A gente sabe que os compromissos estão aguardando. Então, naturalmente seriam as mulheres, mas por uma questão excepcional. A doutora acaba concordar. Eu vou passar a palavra aqui ao doutor André Trendinic. Boa tarde a todos e todas. Eu agradeço muito o convite dessa comissão, doutora Ana Carvalho, doutora Alexandre Aguilar e doutora Carol Guinária. É uma honra muito grande estar com vocês mais uma vez na Casa Histórica, na OAB. Eu me sinto em casa também, porque tenho minha carteira, né, tenho que fazer juramento. E nunca esquecer isso, né? Nós somos servidores públicos, mas nós não estamos em um outro mundo. Né? Então é uma honra muito grande estar aqui. Me sinto sempre acolhido e a OAB parceira, puxando a orelha, dando conselho, trocando ideias, já está sempre juntos esses anos todos. É uma honra. Eu acho que a OAB nos trata, porque a gente tem uma relação muito antiga e sempre muito benéfica para todos. Eu acho que é aquela história, né? A gente só ganha estando junto, eu acho que a gente ganha em briga. Então é uma honra muito grande estar aqui. Sobre esse tema de perspectiva e celeridade, eu acho que eu vou falar do maior pecado do sistema de justiça, né? Que é a falta de celeridade. A gente tinha uma convenção, um pacto interamericano de direitos humanos estabelecendo claramente o direito fundamental ao julgamento em prazo razoável. A gente vai discutir a semântica, né? Mas é muito fácil de entender o que é um julgamento em prazo razoável. E colocamos na Constituição, na reforma de 4, o direito fundamental que já estava assegurado. Então a gente foi duplamente o sistema, quer dizer, olha, o julgamento em prazo razoável tem que estar na mente das pessoas. E aí a gente esbarra na estrutura burocrática. O sistema judiciário, tradicionalmente, avesso a críticas, tradicionalmente muito encerrado em si mesmo, sempre colocando, preciso nesse momento ser muito claro, bendito o judiciário com todos os seus defeitos, porque ainda bem que existe, né? Porque a gente tem um temor, talvez a gente tenha se acostumado desde de 45, 1945, um sistema que, vamos reclamar que é ok, mas a gente tem medo da supressão dele, né? Alguns lugares, intervenções no judiciário, e substituição de uma ordem que pode ser injusta, que pode parecer muitas vezes não adequada socialmente, mas que ainda bem que existe, porque pelo menos eu posso reclamar livremente do que eu acho que está errado mesmo. Então, colocando em perspectiva esse maior pecado, na minha opinião, o que dizer um juiz que trabalha, eu vou fazer 30 anos de magistratura. Eu fui tanto promotor de justiça, tanto defensor público. E o problema é sempre o mesmo, né? Assim, as coisas não andam, eu sou usuário, sou cliente de advogados, usuário do sistema de justiça, então eu tenho essa perspectiva da não celeridade na carne, tá? Em mim mesmo, para passear. Então, é só para olhar que, na verdade, não é que eu estou aqui como um juiz ágil que observa fielmente, vamos dizer assim, está ali toda a seriedade dos meus 6.000 processos. Isso é impossível. Isso eu assumo claramente, as partes sabem, a gente pode discutir, eu estou sempre aberto, eu acho que é o mínimo eu ouvir quando o advogado fala e vem nos procurar, a gente faz isso.
mas acaba sendo uma injustiça global, né? E as outras? E as outras causas? O que a gente faz com isso? E a gente começa a olhar um problema sistêmico, que a gente chama, né? Que é, por exemplo, apontar a carência de servidores. Servidores esses, felizmente concursados, Deus abençoe o concurso público, sempre falo isso, que são seres humanos e que, por um sistema que eu acho que não está preocupado com a ideia de ser humano, adoece esse servidor humano. O número de pessoas em questão de saúde mental e em questão de saúde física que está em licença médica é muito grande. Isso não é normal e não é indicativo de algo saudável. A significação da função de um servidor, eu digo isso porque às vezes a gente processa, né? Está muito ruim, a gente abre um negócio lá e arruma o processo. E estávamos falando, né, para a Carol e para a Paula, do que é essa mesa, né? O que é essa mesa de trabalho? Eu acho muito ruim, porque assim, tem que ser intuitivo, como a mulher disse, tem que ser fácil de entender. A tecnologia não é a minha capacidade de fazer um design maravilhoso. A minha tecnologia é fácil, tem que ser fácil, tá bom, isso não tá bom, então isso não ajuda. Então esse ser humano está na frente dessa máquina pudindo. Acabou finalmente o processo físico. Será que foi bom? Assim, claro, né? A gente adianta a vida, a gente está em qualquer lugar. Temos 24/7, não adianta, precisa mais costurar o processo não some. Vocês, alguns aqui são o tempo que o processo subiu comigo. Subiu 12 volumes que ainda dá uma eliminada. Vou contar essa história. Eu fiz uma reconstituição dos autos. Chamei o procurador do município. Você tem cópia? Tem cópia. Aqui é o substituto dele, decisão de novo. Mas isso era mão, né? Isso era dentro da sua vontade. Enfim. Mas isso a gente não sei se ganhou, porque entra a saúde mental ali. Desse meu servidor que não sente talvez uma significação. O que eu estou fazendo aqui? Rotinas plenamente substituíveis. Gente, esquece antes, lá embaixo, 30 anos atrás, 20 anos atrás, banco de renda, dá para substituir a rotina repetitiva, desgastante, desumanizante de um sistema que agora é totalmente automático. Então não temos mais desculpa. A IA vem, nosso tribunal, CNJ, São Pedro, estão ali, desenhando ferramentas que mantêm a obrigação do juiz de ler o processo e que desenhem a decisão, não por ele, mas facilitando que ele vai decidir, vai analisar, mas é um perigo, a gente está vendo isso acontecer aqui e ali, notícias, punições, decisões iguais, em massa, e o servidor nessa, preso numa armadilha, na minha opinião, que ele poderia ser libertado de algo inútil, por exemplo, conclusão, não precisa mais de conclusão, autuação do processo seletivo existe, né? Então, assim, coisas inúteis que ele poderia ser libertado para receber formações, capacitações e tudo que a gente está falando aqui, por exemplo, violência contra a mulher. Tem que ser capacitado. Se a pessoa não sabe qual é o protocolo de uma perspectiva de gênero, ela acha que o juiz é parcial quando eu cito ele na audiência de várias famílias, que eu não só concordo, né? Mesmo que discordasse, teria que aplicar, porque é urgente, não é minha vontade. Né? Eu tento ter um letramento em gênero para minimamente conversar com a minha esposa, juíza profissional, minha filha, com os seres humanos, com os jurisdicionais que estão ali com a protetiva na frente do algoz. Porque o sistema não me informou que ela está protegida. E às vezes eu esqueço de perguntar. Ô gente, eu esqueço. Aí quando eu lembro a quarta, quinta vez. Esse servidor que está ficando doente, ele não tem razão para, aspas, perder tempo ou adoentar fazendo algo repetitivo e previsível e óbvio. Claro, há um ponto que seria o processo vai direto para o juiz todo, seja possível tecnologicamente, é que tudo seja decisão fácil. E aí eu tive que virar 6 mil sentenças, parece o outro, mas talvez fosse normal. Bom, mas esse profissional vai conseguir dar 6 mil sentenças, vamos lá, 5 minutos cada uma? Possível, né? O processo de família, 5 minutos não rola, mas a ideia é isso, enfim, o que vai ser feito disso? Então, qual o caminho? Eu acho que o meu servidor qualificado, concursado, notadamente formado em direito, ou estudante de direito, usa o concurso para estudar direito, enfim, está na casa, esse servidor pode te ajudar muito nesse processo de celeridade, sem dúvida nenhuma.
É um servidor que, quando a gente consegue, a duras penas que faça a mediação, que esteja à frente do juiz, que ele veste a camisa, ele é apaixonado. É apaixonado pela causa, ele tem esse significado humano na função pública que ele exerce. Não temos argumento para isso não acontecer. Eu não sei. Eu estou meio apressado. Está saindo da carreira, eu não vi esse processo eletrônico só surgir com a pandemia, coisa que tecnologicamente é ridículo. Mas a gente tem que ganhar a tecnologia, não ficar adoentar com a tecnologia. Não é ficar preso nela. Então, eu acho que tem que ser visto isso. Varas com 2 servidores, um servidor, varas em que eu vou, às vezes, falar com o colega, que só pode entrar dentro do cartório, né? E ninguém olha para mim. Não é que eles são maus ou são treinados para aquilo. É aquilo, é um trabalho que é duro, é difícil. Abrir parte contra servidor, por cota não cumprida de processo eletrônico, 20 por dia, eu acho na minha cabeça pouco. Enfim, são muitas dificuldades que eu acho que tem que ser enfrentada. A OAB, que é a razão de existir o judiciário, certo? O judiciário não existe por si só, ele existe na lógica de quem tem as carreiras essenciais que estão com ele, senão não precisa existir. Nós não somos o saco de sabedoria que resolve todas as outras. Eu tenho que estar com os meus entes eternos, permanentes em diálogo, todos em diálogo. Então, além disso, uma coisa que eu acredito que era muito simples, que é tecnologicamente fácil, e que permitia mudar completamente, essa mudança viria com qual estrutura? Essa, eu ainda uso para mim todo, não tem conciliação, não existe processo falido sem conciliação. Nosso entendimento é que as soluções adequadas de conflitos são obrigatórias, cogentes, oferecidas, não como fase, mas como uma instância de justiça, um sistema de justiça que coexiste com o sistema clássico, provas, julgamento, valorações, atribuição, aplicação de lei. Então, se a gente pode, por um lado, fazer um processo tecnologicamente está apto a julgamento em um prazo muito mais que razoável, talvez até razoabilíssimo, eu preciso de uma estrutura que enfrente esses julgamentos. Como? Nossa cultura deixa o juiz falar. Não tem acordo porque eu quero ouvir o juiz. E a pessoa se senta lá e começa a contar como foi o casamento dela. E a ação de guarda. E ela tem que falar, ouvir. Mas aí, a sexta audiência está fora da hora, pode jogar. Reclama porque tem outra para fazer, eletrônica, horário, qualquer coisa assim. Então, a estrutura tem que ser modificada. Mas a mediação que a gente faz no Tribunal de Justiça do Rio, uma das melhores do Brasil, teria a pretensão de dizer isso, vestida, conduzida por pessoas que vestem a camisa e acreditam nisso que eu estou falando, que é o direito da pessoa, do cidadão, ter sua causa examinada e solvida no prazo razoável. Isso que a gente está falando, resolvida não é de qualquer forma, mas resolvida por qualquer método, vamos dizer assim. Por exemplo, fácil entender que um júri exige julgamento pelo corpo de jurados e o juiz togado para aplicar a sentença. Uma questão transindividual, uma violação do direito ambiental, é óbvio que transcende a ideia de mediação. É possível, mas a gente imagina que tem uma traseira. Um crime político, crime de responsabilidade, precisa de um julgamento do poder judiciário. Concordo? Mas a gente está falando de divórcios, guardas, alimentos, que são causas que necessitam de diálogo. A gente então não imporia um critério, como é no nosso sistema, obrigatório, mas a gente imaginaria que, ao essas causas seguirem no trâmite razoável para o julgamento, elas encontrassem o sistema da mediação e os outros sistemas adequados. Justiça restaurativa, que é clássico, essencial para isso, sem solapar direito, sem ignorar a questão da violência contra a mulher, que sabe, temos essa preocupação. Estamos desenhando com muita dificuldade, por conta dessa não conversa de sistema, como fazer uma mediação no caso desse. Porque lembre-se, as pessoas se encontrarão de novo na vara de família a uma distância de uma mesa, de um braço. Onde toda a discussão vem de novo, invenção, o juiz é homem, então está comigo, a juiz é mulher, então perdi a causa, todas essas discussões perdidas que a gente pode muito bem e vai ter que enfrentar. E enfrentar, eu digo, oferecendo o serviço que foi oferecido no Rio,
é acreditar nele minimamente. Porque os juízes, de um modo geral, não encaminham as causas para o centro de mediação. Hoje, com capacidade ociosa, temos capacidade de receber 3 vezes mais causas que são encaminhadas a nós, com mediadores concursados também. Concursados. Que a remuneração é graduada pelo máximo de causas que a pessoa, sessões que a pessoa faz. E ela não consegue atingir. Que loucura, né? A gente fez um concurso público, contratamos pessoas, elas querem mediar para ter remuneração e a gente não tem causa para isso. É uma loucura. Então, que serenidade eu fiz? A minha? Então, o que eu imaginaria? Vejam, esse espaço tem que ser fisicamente ocupado. Ele será ocupado. Onde há vazio, né? O vazio tem que ser ocupado. Não é a tendência do universo vazio. E aí eu vejo o protagonismo da advocacia. É sim, é o campo. Nós, claro, somos todos treinados desde a faculdade a litigar. Agora estão surgindo as cadeiras em que se explica tecnicamente como são esses sistemas. Mas ainda vejo dificuldade em fazer um contrato de mediação. Um sistema de acesso direto, estamos conversando aqui, estava falando. Como é? Mas peraí, não é muito. Melhorar esse sistema, ele pode ser melhor, mais claro, explicar melhor. E as questões tais, de interesse do advogado, que nós, como eu, treinado para fazer uma peça, treinado para fazer uma petição inicial, né? Treinado para encontrar no tribunal, e o cliente espera isso, eu vou explicar para ele. Tudo bem, mais rápido, então, vou colocar isso. Eu tenho essa perspectiva no meu escritório, talvez aí novamente falha nossa. Por exemplo, se eu tenho falta de causas, tenho estrutura de prédio aqui, apta a fazer muito mais, 3 vezes, 4 vezes mais sessões de mediação que eu faço hoje, esse espaço deveria ser ocupado, na minha opinião, tem de ser ocupado. E assim fui procurar pelo doutor Alexandre. Quando nós fazemos curso de capacitação, tribunal, como é que nós, o jovem advogado que está se formando, sem perspectivas, né? Com o perigo da uberização da profissão, como assim? Uma profissão de 5 anos de faculdade. A gente vai fazer essa degradação. A gente pode trabalhar ele nessa recepção de mediação, ele ganha essa qualificação, sai mediador desse curso, trabalhando aqui fora. E nenhum grande problema dele, no fundo, no futuro, no seu escritório, oferecer ao cliente: olha, a sua causa, eu acho que poderia ser tal mediação. Quer pagar? Tem câmara privada, X valores, e o ser justo. Gratuito. Absolutamente gratuito. Aí é prever, talvez, no contrato, entender que é um direito legítimo de ser remunerado pelo seu trabalho por uma mediação. E como ela vai se funcionar? Por quê? Hoje também temos esse aspecto, né? Assim, muitas vezes, eu tinha essa dificuldade no início, do ser justo, o advogado visto como inimigo, como um empecilho, como que vai atrapalhar a mediação. E aí ficava aquela loucura: quero ver o processo no início, não quero processo. Então, talvez em perspectiva, a gente imagine que essa comunhão, jovens advogados, entrando no ser justo, onde temos ser justos no estado inteiro montado, para montar, que seria para mim um sonho. Esse advogado tivesse essa formação, saísse depois do curso, 40 horas, 60 de prática, mediador cadastrado, ele trabalhar nomeado para o juiz, o Brasil inteiro para a CNJ, atuando naquele serviço, profissionalmente sendo visto, levando depois, querendo a experiência do próprio escritório. Mediando entre escritórios, totalmente possível, eu preciso ser justo. Eu, como advogado, posso fazer isso. Então, assim, eu acho que é uma perspectiva mais do que resolver um imbróglio ou o pecado eterno do judiciário da severidade, que sempre esbarra lá em limitações de pessoal, de lógica, de pensamento. Imaginar que múltiplos sistemas de justiça, como nós evoluímos como seres humanos, são os mais adequados, na minha opinião, para sair dessa lógica de produção industrial de causas. A lógica capitalista, produção de massa, redução de custo, aumento de lucro, não é trazida para o judiciário, mas ela funciona, a minha atividade não é para lucro. Nós não existimos para aumentar a arrecadação, né? Para nós, não é possível, não é isso.
Quando é essa? Então, essa lógica, para mim, não se aplica por transcrição ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário não é uma indústria. Não pode ser visto como uma indústria. A reforma foi desenhada nesse sentido, de números de produção. Então, os números levam à massificação de erros. E aí, o outro, talvez, o perigo final, sem estender muito, o perigo final é, pela repetição e automação, aquela tecnologia de libertar pessoas de um trabalho repetitivo e tratador, eliminar completamente a função de todos nós. Uberização, uma máquina cartãozinho, ela dá a sentença, acabou, chancelada, conselhinho, não enviou nenhum ser humano. A máquina já faz isso. Exercícios são feitos de teste dessas tecnologias ainda embrionárias, são espantosos. Só que são coisas programadas por seres humanos com todos os viés do mundo, racismo, classismo, está ali. O que você imaginar está ali. Aberrações, vai recorrer para quem? Para outra máquina? Assim, a gente tem que ser protagonista. Eu acredito que aí sim, com esse único sistema de justiça, o risco de desaparecer a função vai fazer as pessoas pensarem que era o ser humano, que era o calor humano, que era a mesa balançando, que as mãos estão tremendo, né? A gente precisa olhar isso. Assim, é preocupante para os jovens formandos, eu fico preocupado, assim, meus filhos escolheram outras carreiras, de um certo modo para mim está livre. Porque assim, eu fico tão preocupado vendo colegas assim, premidos, números, e essas tecnologias são desenhadas para que, até um ponto que ela vai, em pressão, começar a pensar tudo. Posso automatizar tudo. Então, mas acredito que, como a ferramenta existe, como a humanidade sempre resiste, nós somos terríveis, né? Até mesmo em termos de a lógica da antropocena, somos terríveis para o mundo, mas nós somos muito resistentes. Eu acho que nós vamos buscar algo que faz sentido para nós. Eu quero ficar com raiva daquele juiz. Eu quero reclamar do juiz, não quero reclamar da máquina. Eu quero entender aquela cabeça, né? A gente quer o crime, lembra, né? Escrever a carta do Fluminense. Sabendo tudo, né? Um amigo meu que era espírita, recebia a carta espírita, é Marcelo, né? Um grande juiz, um magistrado extremamente humano e correto na aplicação da sentença criminal. Eu acho que é isso que eu espero da gente. Enfim, então, eu acho que, para encerrar, eu acredito fortemente que nós precisamos colocar na ordem do dia que o serviço, tal como posto, não atende. Temos tecnologia para modificar esses estrangulamentos, não para capilarizar todas as causas da sociedade. E podemos imaginar que a sociedade cresce, né, nosso crescimento populacional muito alto no Brasil ainda em que soluções vão desenhar para o futuro, ou correr o risco de virar máfia. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Desculpas, eu não tenho mais intenções para fazer. Mas com celeridade a gente entende. Então, eu vou entregar o certificado para o doutor Zé. Doutor, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada pela maravilhosa palestra, que nos foi muito esclarecedora, ver que também é uma busca da magistratura, do judiciário, essa questão da celeridade. Eu vou entregar o certificado ao doutor aqui, com uma forma de agradecimento pela palestra, e aí a gente continua com a doutora Carolina, tá bom?
Agora a gente vai dar seguimento à palestra com a doutora Carolina. E, como eu falei, a doutora Carolina é uma advogada muito atuante, né? Além de presidente da Celeridade pela Seccional, ela também é uma advogada atuante, ela vive as nossas dores no dia a dia e ela também tem essa busca pela celeridade. Então, ela ouve a magistratura, ela ouve também os servidores. E, assim, eu, a nível de sucessão, eu consigo ouvir aqui, né? Mas ela não falou, por exemplo, tem casos de algumas varas que tem apenas um servidor. Aqui a gente fala que tem 5, 6, eu acho que é desesperador. Imagina você um local que só tem um servidor, né? Uma coisa que a gente não vai imaginar. 5 estagiários. Então, assim, a doutora Carolina vai poder passar essa visão para a gente, tenho certeza que ela vai complementar muito na nossa advocacia e também para o nosso conhecimento de uma forma. Doutora, muito obrigada pelo convite. Obrigada. Pode falar aqui? Posso descer aqui, porque minha mão fica livre. Eu só falo gesticulando, gente. Eu não consigo puxar, você vê que a pessoa quer dominar. Gente, boa tarde a todos, obrigada pela presença. Espero ser dinâmica e rápida. Sou uma pessoa que realmente sou voltada às práticas. Agradeço a doutora Paloma, agradeço o Aguilar, um amigo, além de tudo, são amigos do coração e todos que estão aqui. Sou daqui da Leopoldina. Meu primeiro contato com o judiciário foi aqui na 11º juizado civil daqui. Depois trabalhei com Valéria na segunda vara de família. Quem faz família deve conhecer a Valéria, que é uma excelente servidora. E tenho boas lembranças daqui. Bem, eu já faço esse trabalho com a celeridade antes. Eu fui vice da doutora Ana Teresa Basílio e já faço esse trabalho com ela há bastante tempo. Visitamos quase 148 fóruns do estado do Rio de Janeiro, foi bem intenso. Tinha hora que eu chegava em casa e meu cachorro não me reconhecia, isso é um problema, né? Eu falei, fiquei muito tempo fora, advogava em um hotel, beira de estrada, com um notebook, falando com os outros advogados. Foi intenso, confesso para vocês. Depois assumi a presidência, a doutora Ana Teresa Basílio passou para a presidência, e fiquei com medo, né? Porque a gente diz, né, o sarrafo ficou muito alto, né? Mas tento buscar a excelência como ela sempre buscou. A gente vem trabalhando e mapeando a celeridade já há bastante tempo. A celeridade tem um problema. Houve uma perda de capacidade da mão humana, ou seja, da máquina humana, dentro do judiciário. Não por essa gestão ou pela outra, mas por várias gestões. Quando a gente vai numa vara, a gente pergunta o RE, é o real, é a pessoa que comanda realmente a vara e que a gente tem mais contato. Ele fala assim, doutora, eu trabalho aqui há 20 anos, 25 anos. Eu comecei com 14, 15 servidores, hoje eu tenho 3. A pessoa tremenda. E aí tem uma hora que eu venho só com a perspectiva da advocacia. Mas sou humana, né, gente? A gente também é. E aí eu começo a observar que o problema está de um lado do balcão e está do outro. Identifiquei, fui aprender o sistema através deles. O sistema nosso não é o mesmo. É o mesmo sistema, só com aparências diferentes. O nosso é um, o deles é outro. Isso é muito interessante, porque eles têm limitações e nós também, né? A gente não consegue ver aonde está o processo, embora o processo esteja numa aba, ele não chegou, na verdade, na aba da vara, aonde e você fica perdido e teu cliente fica ligando. Eu tenho uma coisa, eu poderia mostrar até aqui. Eu tenho 2 aqui que falam assim, doutora, mas não houve movimentação, e aí esse problema recai sobre nós, né? Porque a advocacia começa a perder credibilidade. Isso é um problemão. E esse estudo a gente vem fazendo já há bastante tempo. A gente vem conversando com o corregedor, a nova gestão do tribunal nos ajudou muito bem. Não que a outra não tivesse, mas essa tem uma outra visão. A visão anterior pensava que a inteligência artificial substituiria a máquina humana. Isso foi um problemão para a gente não conseguia avançar em determinados projetos. E essa gestão acredita que a máquina humana não será substituída. A inteligência artificial é uma aliada à máquina humana, acredito, é uma aliada. Hoje eu faço muitas coisas bem mais rápido por causa da inteligência artificial. Embora ele esteja tateando, meus filhos dão banho em mim, tá?
Só falando, pelo amor de Deus, me ajuda aqui no Canva, pelo amor de Deus. São os meus filhos, acreditem. Mas tento buscar o que consigo, né? Isso é muito importante também para o judiciário. Hoje a gente tem inteligência artificial em todo o judiciário. A gente tem o Atos, a gente tem... o que é isso? A Inácia, a gente tem o projeto Vitor, que foi o projeto, a gente tem o Apoia, todos esses do judiciário, todos. A CIS, todos esses do judiciário, do TCU, do Tribunal de Contas, todos. Eu poderia falar em números de inteligência artificial e como eles dão celeridade aos processos. Mas, infelizmente, a gente precisa ainda do servidor para dar o clique. Graças a Deus. Né? Porque, vejamos que existem algumas, por exemplo, o STJ, quando usa a sua inteligência artificial, a gente usa um sinônimo de uma palavra que é um requisito para passar o recurso, ele não identifica. Aí isso já não é mais celeridade, vira morosidade, porque diz que a gente não atingiu os requisitos, a gente tem que peticionar dizendo que sim, que os requisitos estão ali, enfim. Mas, vencido isso, o que a gente nota? A gente tem um judiciário hoje tentando buscar mais servidores. São 2 concursos, se eu não me engano, que serão abertos agora. Eu até falei para os meus alunos que eu dou aula de constitucional, em uma faculdade, estágio em outra. Eu falo assim, olha, quem quer concurso, a hora é essa, porque me parece que a maior janela vai ser agora, nos últimos tempos de concurso. A gente tem um concurso para servidor e um concurso para magistratura. Claro que isso só vai ser preenchido ano que vem, mas já dá uma esperança, né, gente? Mas o problema não está só lá, o problema está na gente. Entendo, gente, a modernidade chegou, o PJE chegou, odeio o PJE. Odeio os meus quilos a mais, odeio tudo que chega, tem coisas que chegam que eu não gosto, como o PJE. Não tenho boa relação com ele. Quando cai, então, eu falo, você não vai me vencer. Vira madrugada, arrancando os cabelos, você hoje eu vou distribuir essa ação. Ou vai ser você ou vai ser eu. Claro que ele ganha, né, gente? Agora eu vou. Isso é um fato. Mas nós temos que vencer essas... Igual o vizinho que a gente não gosta. Não tem como mandar ele, despejar ele, né? Eu vou ter que conviver com ele. E a gente precisa superar determinados desafios, acreditem. A maioria hoje das satisfações que eu tenho são de pré-processuais. A maioria. Eu estou tentando eu mesmo modificar uma cultura de distribuição de ação, mas eu uso o método pré-processual. O método pré-processual, ele gera o que o meu cliente quer, com números de processo. Meu cliente quer um número de processo. Ele fala assim, já distribuiu ação, é como se eu distribuísse a ação e saísse a sentença no mesmo momento. E detalhe, com procedência. É causa-ganha, já distribuiu a ação, causa-ganha só fala isso. E você pode falar o que quiser, eles não vão entender, porque eles estão ali só isso, não é verdade? Não, mas me falaram que é causa-ganha. Se você tenta já me falaram que é causa-ganha, existem boas possibilidades. Não, mas me falaram que é causa-ganha. O outro advogado me falou que é causa-ganha, inclusive você já distribuiu minha ação porque é causa-ganha. Eu preciso... Então eu falei assim, o problema é que quando eu distribuo a ação, ele descobre que não é causa-ganha, que a sentença não sai no dia seguinte e que eu tenho que explicar que o Tribunal de Justiça não tem mais servidores para dar mandamento em tempo razoável. Que eu já sei desse problema e faço de tudo para isso. Só que eu preciso superar, porque eu tenho que explicar para as contas básicas da minha casa que eu preciso de tempo, que eu preciso que o judiciário ande e eu não consigo explicar. Então eu precisei me reinventar. Então a gente precisa se reinventar a qualquer momento do dia e da noite e dentro dos modos da nossa advocacia também. Eu falei, então tudo bem. Então eu vou optar agora pelas pré-processuais. Eu vou gerar um número de processo. Esse número de processo vai ser gerado, a gente vai para uma primeira audiência. Essa audiência é uma audiência de mediação. E caso isso não se faça, eu já uso essa ata como uma próxima fase do processo de conhecimento. Ele entendeu alguma coisa? Não, mas ele sabe que tem um número de processo.
Isso é muito importante. E aí foi quando eu comecei a voltar os olhos para a mediação. Utilizo isso de forma, e acredito, para minha surpresa, consegui que eles ficassem muito satisfeitos na mediação no percentual de 30% dos meus processos. Isso é coisa aberta, gente. Isso é coisa aberta. Ah, mas o que você faz? Hoje eu faço. Dentro do escritório tem alguns montes, né? Criminal eu não faço, mas eu faço trabalhista, civil e o tributário. E algumas famílias e sucessões, o que me dá mais problema, confesso. Sucessão parece me dar cria, né? Tem a sucessão, o processo não anda, a sucessão abre sucessão dentro da sucessão. É até um trava-língua, né? A sucessão da sucessão. Né? Então eu falo assim, olha, deu filhote. E vai nascer muito filhote. E eu falo assim, sem acordo, vai nascer mais filhote. Vai nascer, não, eu não quero, eu quero que é meu de direito. Eu falei, eu sei, mas o seu de direito vai começar a ser dividido por outros direitos que vão nascer com a morte de outros. Enfim, mas aí é outra história. Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu dentro da celeridade, eu observei que poucas pessoas ainda utilizam ou os métodos pré-processuais. Eu entendo das restrições enquanto uma questão de cartorária, porque o cliente ele já vem, não quero, eu quero ferrar a vida do... Já entendi. E quando entra assim, a gente não consegue levar o cartório. O que primeiro é uma maravilha, porque eu mando os documentos tudo pro cartório, só vou lá assinar junto com eles, eu falo, todo mundo feliz, meus honorários, o dinheiro deles, o cartório com o dinheiro deles. Só que infelizmente, quando a pessoa está com realmente o emocional envolvido, não tem mais essa condição e eu preciso ter outra opção. Qual opção? Era o judiciário. O judiciário demora, em média, quase 4 anos numa sentença. É 4 anos trabalhando sem ganhar e ouvindo desaforo de cliente. O cliente falando assim para você assim, mas está parado o processo. Como se eu fosse... Exatamente. Eu entendo essa dor. Está parado o processo. Essa semana eu recebi que está parado o processo. Eu falei, então, é porque eu não trabalho em Brasília. Tem que ligar para o ministro. Olha, já tentei algumas vezes, mas infelizmente todos os processos do Brasil caem lá. Mas ele não entende. Então o que acontece? Eu falei, quer um acordo? Eu posso ligar para outra parte, mas alguém vai ter que ceder em algum momento. Mas antes disso, eu utilizo os métodos processuais, eu crio hoje a mediação, eu faço as questões de mediação, acho importante, ligo para outro advogado quando já constituído, o que me dá uma garantia ética, né? Evidente. Eu respeito a ética, tenho que respeitar. E aí ligo para outro advogado, falando, doutor, são 4 anos ele ligando para a casa do senhor, o meu ligando para a minha casa, para que a gente chegue ao denominador comum. E às vezes, muitas vezes, a decisão não vai agradar nenhuma das partes. Porque quando você procura o terceiro não vai pensar como você e nem vai começar para ele. Raramente hoje a gente tem procedência total em processo. Geralmente é procedência em parte. Ou seja, os dois perderam alguma coisa. A verdade é essa. Vamos para a realidade dos fatos. Então eu falei, então vamos adiantar isso. E aí a doutora falou, acho que o juiz estava aqui, você me falou, mas é uma questão de honorários. Senhores, falo para os meus alunos em sala, o pactuado é importantíssimo. O pactuado é importantíssimo. E não sai caro, né? A gente vai para o dito popular, o combinado não sai caro. Um bom contrato é um bom contrato. X% ao final. Ok, cota X% ao final. Seja acordos extrajudicial, pré-processual. Eu boto tanta coisa que eu fico olhando ali todas as formas que eu posso. Inclusive eu coloco quando pactuado fora do meu escopo. Existem também os nossos queridos clientes que ligam para outra pessoa e falam, você ficou anos falando para ele, vamos fazer um acordo, vamos fazer. Aí ele vai lá e liga e tenta fazer um acordo sem a vossa intervenção. Não é assim? A gente tem de tudo, né? Pão francês, né? Temos de tudo. É uma padaria muito fácil, temos de tudo. E aí por isso que eu digo, porque quando eu não critico o advogado, eu estou dizendo que a gente tem dificuldades, a gente está lutando no judiciário para essas dificuldades.
dificuldade, mas que não vai ser imediato. Eu acredito realmente que até o final desse ano a gente tenha facilitações já no tribunal. A gente está conversando muito com o tribunal, isso requer um grande trabalho, estamos desenvolvendo vários projetos, mas sinceramente eu preciso que a advocacia viva como eu preciso viver. É isso. Eu estou sendo muito franca com vocês, como eu sou franca com quando eles falam assim, estou doida para ganhar dinheiro, eu falei, peraí, mas você está no 9º período da faculdade, quem disse que quando você vai pegar a carteira você vai ganhar dinheiro? Se você conseguir, você me fala para falar para os outros alunos para mim. No mínimo 5 anos para você começar a respirar. Vai virar minha mentora. Né? Aquele, peguei a carteira e agora? Eu falei, agora, meu querido, você tem que frequentar os lugares que você quer estar. Então vá à ordem, vá a reuniões, comece a observar a network. A advocacia não se faz sozinha. Eu não faço criminal, mas eu tenho amigos que fazem, me chamam, e a gente faz o network necessário para viver. A advocacia não se faz sozinha. O sozinho fica muito triste e fica muito longe do ideal que a gente precisa para sobreviver, que somos nós, pagando as nossas contas. Às vezes, cabe os honorários melhores, a gente faz uma extravagância, né? Vive no luxo naquele momento. Depois voltamos agora à realidade. É assim, a gente não é assim, que a gente fala, olha, estou esperando aqui, quero comprar meu Ozempic, vamos esperar os honorários caírem, tá caro. É assim que a gente funciona, porque eu sei da realidade do advogado. Eu entendo porque é a mesma que a minha. Ela falou assim, a doutora Paula, você não dorme? Eu falei assim, se eu dormir, eu não pago conta. Na verdade é essa, se eu dormir, eu não pago conta. Meus filhos são adultos, é um tal de Shopping que eu não aguento mais na minha vida. Eu estou ficando enlouquecida. Eu acho que eu vou pedir sociedade, 1% pelo menos. Mas o que é, voltando aqui, brincadeiras à parte, voltando aqui, a gente precisa se organizar. A gente precisa se inovar. A gente precisa fazer um contrato que abranja qualquer tipo. Eu intervi no processo, você me contratou, daqui por diante, qualquer negociação feita, eu ganho. E fico muito satisfeita. Acredito. A mediação marca geralmente 45 dias o marco. Ele fica extremamente satisfeito quando recebe lá o e-mail dizendo que a audiência de mediação será marcada em 45 dias. Embora a gente saiba que é difícil as negociações, aí é outro setor, mas ele fica extremamente satisfeito e achando que você é o melhor advogado do Brasil. Eles acham que você é o melhor advogado. Poxa, eu vou indicar a senhora para não sei quem. O outro disse que está 3 anos, 2 anos esperando. Eu falei, mas pode haver uma outra audiência, tá? Essa é a primeira. Olha que sutileza, né? Eu utilizo os mesmos instrumentos do judiciário para ter um diferencial na minha advocacia. Embora possa não haver resultados, eu já passo para uma outra fase, eu já entro no processo já com essa parte sanada e já vou dizer, eu falo assim, você já pode marcar audiência. Porque a tentativa foi feita conforme a ata que está. Diminuir as custas. E aí vem, viu, doutor? Estou ansioso. Eu esperei no final, ele foi lá e morreu. Não, tá ótimo, olha a brincadeira. E diminui aquele bendito daqueles 3%, doído. A gratuidade de justiça cada vez mais sendo mitigada, detestada, orquestradamente negada. Eu ia falar aqui na frente da nossa excelência. Eu tive um processo, eu vou dar abraço. Eu tive um processo que eu acompanhei curso com uma celeridade. Doutora, eu estou com um problema. O que foi? Poxa, eu pedi a gratuidade. A juíza, não vou falar da nome, só que vou falar que também era em São João de Meriti, falou assim, ela pediu para eu tirar a foto da frente da minha casa. Quando a gente faz que já viu. Isso não é fake, tá? É fato. Isso. Sabe do alemão, tira lá de frente. Eu falei assim, então já sei como é que eu vou conseguir gratuidade nos meus processos. Descasca a pintura, deixa a frente ruim e a gente terá gratuidade de justiça diante desse. Sai bem mais barato repintar a frente da casa. Não repinta nada, deixa. Mas então, acredite, mas já fizemos uma reclamação, levei ao Cláudio Brandão, vai mudar essa
uma teoria nova, né? Ele se inova, a gente também tem que se inovar. E aí o que aconteceu? Diminuir as custas. O pré-processual, em vez de 3, cai para 2. Ah, que é pouco? Não é, dependendo do valor da causa. Não é. Então, eu não trago novidade, mas eu trago talvez um ajuste para que a gente consiga sobreviver, porque entendendo como está do outro lado, entendendo que as respostas, acredito, continuo falando para vocês, que até o final do ano teremos melhorias, mas essas melhorias, do jeito que está, não será o suficiente. Eu tenho uma vara em Bangu que tem quase 20 mil processos. E aí eu fico pensando, quantas sentenças o juiz consegue dar ao mês? Lendo o processo, né? Porque eu já tive sentença de minha, que eu falei assim, mas essa empresa não é do processo. Eu também. Aí eu coloquei isso lá de declaração. Isso não me Mero conformismo, entre com os meios cabíveis. Demorou 8 meses para os meios cabíveis voltar ao processo. É muito difícil, né? Como é que eu vou falar com um cliente que fica muito chateado? Vou falar uma maravilhosa para vocês agora. Estávamos em Madureira. Adoro Madureira, tá? Adoro Madureira. Adoro Madureira. É um lugar que eu acho que tem encantos mesmo. Mesmo ali no Cruz relatou muito bem os encantos de Madureira. Confesso para vocês. Gosto mesmo. E bom. Mas o Fórum de Madureira tem algumas peculiaridades. A gente estava discutindo o processo de conhecimento, passou o processo de conhecimento, entramos na execução, embargos de execução, por outra parte, estava pelo autor. Houve a execução, houve a penhora, houve o dinheiro. A gente começou a discutir, libera o dinheiro, agrava o instrumento, volta para cá. Agora, e eu assim, eu falei, excelência, certifica o dinheiro na conta, excelência, eu preciso que o senhor certifique o dinheiro que está em juízo. Era o menor, passaram-se alguns anos, agora no final, ele falou assim, sem mais, certifique-se o dinheiro em conta. Às vezes fosse não encontrado o dinheiro do bloqueio. Era o menor, ele vai casar agora. Eu falei, que isso? Hoje eu quero acabar, que não, é porque morto hoje é relativo, né? Mas o que é isso, entendeu? Então como é que eu preciso sair disso? Mas eu amo a advocacia. Eu amo advogar. Acredito que todos vocês estejam aqui pelos mesmos fatos. Você se entende primeiro como advogado e depois como um cidadão comum. O que eu sou advogado? Depois, eu danço, eu adoro um barzinho. Não é assim, a gente se identifica primeiro. Eu sou advogada e mãe. Eu sou advogada e pai. Você vê como transcende a alma a advocacia. Só que eu não quero abandonar a advocacia e preciso sobreviver. Então, o que a gente vem aqui com a celeridade batendo? Que os métodos pré-processuais hoje seriam métodos que poderiam nos ajudar a acelerar os processos, a gente utilizar melhor o judiciário e dar tempo desse judiciário se reorganizar. A ordem dos advogados está em cima, vocês acreditem. Porque o que eu gasto de tempo com a ordem dos advogados, às vezes eu perco mais dinheiro do que ganho. E é verdade. A gente aqui está pro bono. A gente está aqui pro bono, mas todo dia que eu estou no carro indo para um lugar, para fazer uma inspeção, falar com o RE, às vezes ouvir um desaforo, às vezes entender uma dor do outro lado, eu estou com o cliente esperando para passar o andamento, e isso chama outro cliente, é isso. Então o que eu faço? Eu tento otimizar o meu tempo de trabalho e tento viver ainda da advocacia com todas esses percalços que ela se encontra. Então a celeridade processual hoje faz um trabalho realmente de busca das coisas. A gente está fazendo um mapeamento de cada área, que eu não estou dizendo que também não existam servidores que não estejam mais dispostos. Eu também não estou dizendo que não existam magistrados que eles não estão querendo conversar com a gente. Hoje, quando eu fiquei sabendo de uma que diz assim, no meu gabinete nada. Fico pensando, né? Eu responderia assim, não, excelência,
A justiça é de todos, né? Esse espaço aqui é da sociedade, não? E eu sou interlocutora da sociedade. Como eu respeito a senhora também deve me respeitar. É assim, é recíproco. Reciprocidade, inclusive, parceria, reciprocidade está no código. A senhora é juiz positivista? Espero que sim, né? Porque está no código. Mas eu preciso superar isso. Eu não tenho aqui como ficar falando para vocês que vai ser daqui a um mês uma maravilha. Mas vamos usar a celeridade também dentro dos nossos escritórios. A celeridade precisa. O volume de processo é enorme até a gente conseguir sanar isso. Os volumes de recursos são enormes. Eu não levanto bandeira partidária, mas Brasília está com vários problemas lá, inclusive com recursos presos lá de anos, e que a gente não sabe quando vai a pauta. Você vai lá, pelo amor de Deus. Eu já renunciei a alguns, inclusive. Eu falei para vocês que eu tenho trabalhista, né? Eu tenho trabalhista que tem um ente do Estado envolvido. Aí o que eu faço? Eu faço uma execução provisória. Seguro o dinheiro da reclamada principal no processo, dentro da conta judicial. Aí eu vou lá e renuncio o ente público, que fica com o meu processo lá em Brasília, parado anos estrategicamente. Se o principal pagou, eu não preciso mais do subsidiário. Eu vou lá e renuncio. Por que eu não desisto? Desistir, eu preciso da anuência dele. Eu vou lá e renuncio. Mas você não tem medo? Claro que não, o principal já pagou, está no processo. É assim que eu estou vivendo na advocacia. Dá um pouco mais de trabalho? Dá. Mas eu estou vivendo a advocacia. Porque se a gente ama, né, a gente vai até o final. A gente não desiste. Vovó me dizia uma coisa: filho, a gente não desiste. Vai até o final, que no final dá certo. É igual a advocacia. Eu não desisto, no final dá certo. E se todos estão aqui, mesmo mais velhos, mesmo mais novos, e estão aqui, é porque eles estão persistindo e querem que no final dê certo. E a gente quer isso. Não existe mais. E outra coisa também que eu falo para os meus alunos, não. Esse negócio de TikTok, Instagram, vendendo fórmula de ganhar dinheiro rápido com a advocacia, teses mirabolantes. O que tem de YouTube de teses mirabolantes? Como vencer a decadência? Como superar a decadência? Estamos trabalhando na ilegalidade? Decadência é prazo legal. Se você disser que está superando a decadência, estamos agora criando ilegalidade. Alguém está ensinando a ilegalidade? E pior, eu recebo de outros advogados assim: doutora, eu acho que dá para superar a decadência aqui, advogado. Eu falei: não vai por mim. Se fosse sucesso, ele não estava falando isso nas redes sociais e nem pedindo para você comprar o curso dele. Não está pegando ouro, né? Só uma observação. Eu há pouco tempo comprei um curso online e a pessoa falava coisas absurdas. E aí a gente foi pesquisar a questão da. Vou lamentar, gente. Desculpa te falar. A gente foi pesquisar o AB dessa advogada que dizia, né? Entre uma das coisas era se sentar por mês, né? E aí, simplesmente, ela não tinha processos daquela área, porque a gente pesquisou. Inclusive, a OAB dela estava suspensa por processo ético-disciplinar. Então, assim, quando a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê na rede hoje. Eu não posso falar o nome, óbvio, mas, assim, é uma coisa absurda. E é uma pessoa hoje que é conceituada como uma das melhores na área dela, dentro do Instagram, ela é a top. Então, assim, que a gente tem um senso crítico, quando a gente vê essas pessoas prometendo mundos e fundos, que a gente tem um senso crítico de pesquisar a respeito. Só esse adendo. Muitos juízes que nunca advogaram, dando curso para advogados. Meu Deus do céu. E falando, né? Eu já vi, olha assim, faça o seu processo na. Isso. Eu falei, tem perna agora, né? Só pode. O meu ainda é só. O meu nem é mais um bloquinho, né? Tem perna, né? Eu não quero trabalhar mais essa questão que a senhora levantou sobre custas. Não é uma coisa subjetiva, assim, uma dica assim, da magistratura em si. Porque, tipo assim, determinado cliente tem uma renda, você bota o contra-cheque, bota os gastos dele, aí alguns aceitam, outros não, tem que mostrar os 3 últimos
Imposto de renda. É isso. Entendo. Na verdade, fica a critério da satisfação do juiz, né? O juiz é o convencimento do juiz. E aí, embora a gente entenda, né, a advocacia entenda Seria que era só uma declaração. a declaração, o pedido da hipossuficiência, na verdade, a declaratória da hipossuficiência, o juiz tem o poder de se convencer ou não daquele fato. Mas vamos dar graças a Deus que existe agravo de instrumento. Agravo de... Viva a legalidade, né? Viva os recursos, né? Eu sei que demora, mas graças a Deus. Eu tive, gente, é tão complicado. Eu tive um advogado que me procurou, doutora, eu não sei mais o que fazer no meu processo, eu estou buscando celeridade. Eu falei, pode falar. Aí ele falou assim, olha só, eu tive a gratuidade negada, fiz o agravo de instrumento, foi concedido em segunda instância. A juíza mandou arquivar o processo, eu despachei para a juíza e ela falou assim, nada a prover, demorou muito o agravo. O que eu faço? E ela mandou arquivar o processo. Eu falei, doutora, é uma situação atípica. Da onde é essa juíza que eu quero se papear, né? Da onde é? Eu falei, doutor, vamos fazer o seguinte, eu não sou... O senhor vai fazer uma reclamação, porque ela realmente está contra o próprio tribunal, né? Negando uma decisão do próprio tribunal. O senhor vai fazer uma reclamação, mas eu não ficaria só eu entendo que ela diz que o processo está arquivado, que extinguiu o processo, só que ela mandou extinguir o processo, a ação, e mandou arquivar. Eu entraria com apelação. Mas entraria também numa reclamação do CNJ. Sim. Não tem outra maneira. Se o senhor entrar com essa reclamação no CNJ e distribuir essa apelação, eu vou com o senhor ao Cláudio Belano, o corregedor. Não é por nada, gente. É porque se a gente deixar um colega passar por isso, sem dar a mão, vai chegar a você. Vai chegar a nós. No outro dia, o juiz falou assim, eu preciso da declaração de insuficiência. Eu falei, excelência, a partir de 2015, eu posso requerer hipossuficiência na minha peça inicial, contanto que eu possa assinar isso em procuração. E na minha procuração está, requerer a gratuidade da justiça e assinar a declaração e a pedida inicial. Juntei os artigos, o senhor, e despachei com ele. Ele falou assim, prossiga, senhor feito. Ele jejum. Ele nem me respondeu, eu fui despachar com ele e falei assim, não, pode prosseguir, feito. Por que eu fiz isso? Você podia juntar a declaração? Pode. Por que você não junta? Porque eu não vou deixar desmoralizar a própria advocacia. Porque se eu respeito a lei, eles também têm que respeitar. E isso seria até mais fácil eu juntar uma declaração de insuficiência. Mas daqui a pouco a gente está com uma juíza pedindo a foto da porta da casa dela. E cada vez mais essa aberração jurídica chegar aos nossos escritórios, às nossas causas. Então, por isso que eu sempre falo, eu entendo a dor da celeridade, entendo o que a gente passa, entendo que a gente tem de tudo. A gente tem um problema de servidor, tem problema de falta de magistrado, que temos também problemas, até nosso mesmo, mas que a gente precisa se impor e também se reinventar, para que a gente sobreviva a esses tempos sombrios. O que eu posso dizer é que a celeridade está... Isso muito porque eu estou falando da segurança jurídica. Acabei de falar agravo. Tudo que eu falei aqui está nesse slide. Segurança jurídica. O devido processo legal. Isso tudo que a gente está conversando, de uma forma muito diluída em bate-papo, é o que a gente vem trabalhando dentro da Ordem dos Advogados e com a advocacia. Então, a revolução digital ajudou muito a mediar, ajudou tanto na parte de colapsar, como na parte, embora a gente não entenda de tudo digital, como eu falei, eu precisei dos meus filhos, mas a gente tem hoje uma mediação sendo marcada online, a gente tem vários problemas que a gente pode superar também com o digital. Então a gente vai superar, a gente vai sobreviver
E a gente vai também ter um momento nosso de Redenção. Exatamente, redenção, de conseguir vencer os desafios que estão sendo impostos com essa revolução que a gente está vivendo. Aí eu não estou aqui só para falar da celeridade, eu estou querendo falar que a celeridade também cabe ao escritório de vocês, e vocês conseguem. A ordem está fazendo realmente. A inteligência artificial é maravilhosa, eu falo, mas tem que ser usada com sabedoria. Falo para os meus estagiários, pelo amor de Deus, aprenda a fazer uma peça para depois procurar o chat GPT. Pelo amor de Deus. Porque senão você não vai saber usar o chat. Acreditem, não vai superar a gente. Não vai, porque ela só consegue pegar atos padronizados da gente. Quem vai ser o brilhante é o advogado, que vai colocar a sua experiência dentro daquela petição. E ninguém vai substituir isso, porque experiência a gente não passa, a gente vivencia. Então pensem nisso. Utilize, não tenham medo, utilize, mas sempre dá uma puxadinha, né? Outro dia eu fui fazer um artigo e joguei lá. Eu sou péssima em formatação. Formatação, sou péssima, gente, formatação. A BNT para mim é uma coisa que, entre eu e ela, é uma bíblia. E aí eu pedi para formatar a BNT. O que o chefe fez? Colocou relação de uma estatística, nunca mais disse os descartes. Aí eu falei, que estatística é essa na minha argumentação aqui, né? Não trabalho, um artigo que eu fiz. Aí ela falou assim, inventei porque achei melhor. Olha esse mar. Querendo me derrubar, já basta o que eu tenho na vida para isso, né? Inventei porque achei melhor. Eu falei, mandei você achar alguma coisa melhor, mandei só você formatar. Mas passo por coisas que você. Eu discuto com a Alexa, gente, um dia inteiro. Alexa, como é que você é insolente? Eu pedi uma coisa, você me entregou outra. Alexa, não é isso que eu quero saber do tempo e Irajá. Ela me falar em outro lugar, Itajaí, eu não sei. Eu falei, meu Deus do céu. Meu marido disse que eu não sei pedir. Mas tudo bem, são os nossos problemas. Mas ela ainda nos ajuda. E a gente tem aqui os desafios que eu acabei de falar, que são os desafios tecnológicos, que a gente tem que superar. Acreditem, continuem utilizando. Outra coisa, essa é a parte crucial, cuidado com o WhatsApp. O WhatsApp ele tem duas: facilitar a comunicação e te colocar em situação difícil. Às vezes a fala fica muito mais descontraída no WhatsApp e chega e juntam no processo. Aquele printzinho. Eu tive advogada que juntou print, ela pedindo, doutora, não vou fazer uma conta e tal. Eu falei, poxa, doutora, ela juntou. Tive que pedir para tirar, tive que invocar a Lei Geral de Proteção de Dados e disse que ia fazer se não fosse retirado espontaneamente, ela pediu, ou que o juiz não agradasse, que eu ia ter que mover um processo administrativo, porque eu não autorizei aquela juntada do WhatsApp no processo. Então, cuidado, continuem com as nossas formalidades no WhatsApp. Isso só porque é a dor da advocacia mesmo, do WhatsApp. É bom, mas tem, como tudo que é moderno, a gente está falando de implementação moderna, utilizem isso, utilizem também para se respaldar, formalizem novamente, olha, a gente vai fazer uma mediação, mas meus 30% ao final está garantido caso a gente formalize nesta mediação. Pode fazer. Funciona. Tá? Olha, porque a gente não tem problemas sobre isso. Então, utilize para vocês essas tecnologias. A gente consegue e facilita a nossa vida. E por fim, gente, reflexões finais. A tecnologia é poderosa. O judiciário tem vários problemas. A gente tem esses problemas, mas a gente tem que viver porque a gente gosta da advocacia e a gente demorou muito tempo para ter tudo que a gente tem hoje. Embora possa não ser tudo que a gente quis, mas é tudo que a gente ainda quer, mas é tudo que a gente quis. Então, vamos dar valor, vamos mostrar que a gente está conseguindo superar e o que precisar, chame a ordem. Estamos trabalhando incansavelmente para
diminuir os impactos da morosidade processual. Estamos trabalhando nisso diariamente. Não é possível que não vá funcionar. E como eu sou uma pessoa que acredito nos recursos, acredito nos meios processuais e nos meios legais e na advocacia, eu acredito que a gente vai superar. Mas não deixem esse tempo destruir a advocacia de vocês. Usem a celeridade também no escritório de vocês. A gente tem um aplicativo chamado CCP-OABRJ para iPhone e Android. A gente tem um site chamado CCP-OABRJ. Esse site a gente trata de um por um processo, sem envolver que o advogado está reclamando. Eu vou lá e falo assim: Excelência, temos alguns processos que a gente fez uma pesquisa que estão tanto tempo parados, o senhor consegue ver para mim? Por favor, é a celeridade processual. Eu sei que agora tem 120 dias para vocês darem o julgamento, só que eu peço, por favor, que o senhor pense, porque o advogado precisa todo mês dos seus honorários. E 120 dias talvez seja tarde demais para uma família. E a gente pede, funciona. A gente tem hoje 97% dos atendimentos resolvidos na celeridade processual pontualmente. Além da gente mapear e fazer as estatísticas para a gente ir ao judiciário e dizer só, esse aqui não adianta. Esse aqui está com problema. Esse aqui não está cumprindo. Além disso, tá? Eu agradeço muito. A gente já falou aqui da priorizar a gestão, os recursos, tudo. Eu fiz uma conversa muito leve com vocês de tudo que está nesse slide, para que a gente frua isso e leve isso como reflexão. Quem vai ganhar? O judiciário ou vocês? Eu acredito em vocês. Acredito em vocês também. Então eu espero um dia fazer, doutora, deu certo a mediação, hein? Vocês me encontrem na rua e falem isso, eu vou ficar super feliz. E se der problema na mediação, chama que a gente vai lá com celeridade e a gente muda tudo de novo. Eu agradeço muito. O Instagram está aqui, o aplicativo também para vocês. E eu peço que vocês não procurem, porque esse advogado também gosta de problema e como instituição também gosta de problema e o problema de vocês é nosso. Muito obrigada, boa tarde a todos. Gente, então, já para a gente encerrar aqui o nosso evento, primeiramente eu gostaria de agradecer ao doutor Alexandre, né, pela confiança, a doutora Carolina por ter vindo aqui sempre muito solícita, agregou muito, assim, porque foi como eu havia falado para vocês, né, ela tem a vivência da advocacia e essa experiência da celeridade, então tudo isso somado, fora a sua qualidade técnica, eu tenho certeza que você agregou hoje muito aqui na advocacia de cada um de nós, né, pode ter certeza, assim, que não é um trabalho em vão. Então foi, e assim, não estou falando isso porque a doutora está do meu lado, assim, eu sabia que seria uma ótima palestra, mas foi muito mais do que eu esperava, porque trouxe a prática para a gente do dia a dia da visão da celeridade, que é a prática de quem realmente vive a advocacia. Então gostaria muito de agradecer também ao doutor André, que não está mais aqui, e é isso, agradecer também a todos os colegas que estão nos acompanhando através do YouTube, é um prazer ter vocês conosco. E é isso, está encerrado nosso evento.